Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 2 de julho de 2025, quarta-feira, né? Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra maravilhosa, onde nós estudamos os ensinos de Jesus. Hoje nós vamos iniciar no trecho que traz assim: em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Mas antes de começarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que nós temos recebido, rogando ao Pai que nos fortaleça, para que possamos atravessar essa reencarnação, cumprindo com as nossas obrigações, né? Realizando a nossa missão, essa missão que o Pai nos destinou, de cabeça erguida, com vontade, com muito amor, sempre nos lembrando daqueles irmãos mais sofredores que precisam da nossa ajuda, das nossas preces. E também rogamos ao Pai que derrame sobre o nosso lar, nosso trabalho, né, nossos familiares e amigos, as suas bênçãos, e sempre agradecendo, porque temos mais a agradecer do que a pedir, não é? Porque chegamos até aqui, graças a Deus, vamos seguir em frente, trabalhando, sempre tendo como o Evangelho de Jesus como nossa bússola. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Responde aí, por favor. Sim, Ótimo, maravilha. Hoje aqui está muito frio. Estamos sim. Aqui Tá está. bom, o som tá bom. aqui também está muito frio, Rose, tá? Eu vim lá de Guapi, até Guapi frio, muito frio. Está 13 graus. Aqui está 10, Está muito frio, realmente. aqui no alto. Agora tá 12. Até Maricá tá frio. Já baixou, Rose, tá Aqui que é 12. quente. Gente, está muito frio. Dizem que essa noite vai ser a noite mais fria, né? Estão dizendo por aí que vai ser uma noite muito fria. Então, ó, agasalhem-se, porque não vai ser fácil, não, sabe? Mas tudo bem, a gente vai aguentando, né? A gente vai aguentando como a gente pode. E se agasalhando, botando aí uma meinha no pé, né? Para não deixar, porque não pode deixar, principalmente os pés precisam ficar bem agasalhados. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Diz o Cláudio Fajardo: em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Essa mensagem de Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículos de 25 e 26, né? Versículo 25 e 26. Na realidade, é Mateus capítulo 5, versículo de 20 a 26, que nós estamos estudando, que é o capítulo 4, a verdadeira justiça. Então, é Mateus capítulo 5, versículo de 20 a 26. E esse pedacinho que nós lemos aqui, em verdade digo, que de nenhuma maneira sairás dali enquanto não pagares o último centil, é o versículo 26. Então, eu posso botar aqui, Mateus 5, versículo 26, né? Então, vamos lá. Vamos estudar aqui e ver o que o Evangelho nos traz aqui. Quando ele fala nessa primeira frase, que inclusive está grifada, né? Ele diz: em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Esse dali, posso puxar uma setinha, significa prisão da consciência. Prisão da consciência, tá?
Então, vamos começar aqui. Em verdade te digo, Jesus, o plenipotenciário divino. Tá? Então, para quem chegou agora, esse dali é prisão da consciência. E esse versículo que estamos estudando hoje, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo, é Mateus 5, versículo 26. Então, em verdade te digo, Jesus, o plenipotenciário divino, o sábio dos sábios, disse. Reparem, a forma como ele apresenta Jesus, para depois de trazer a palavra dele. Ele dá um destaque, né, gente? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está aqui, na nota de rodapé, né? João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João, capítulo 6, versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus mostra para a gente o caminho para chegar a Deus. Só Ele, que é o enviado, né, para nos servir de guia e modelo, enviado por Deus, como um presente para nós, só Ele, sem corrermos risco, pode nos mostrar o caminho que leva ao Pai. Porque muitos outros homens aqui na Terra podem dizer, né? Já até disseram, eu trago a verdade, eu vou mostrar o caminho para vocês. Mas todos eles que falaram isso, homens e mulheres, mesmo que tivessem a mais pura sinceridade no coração ao dizerem isso, eram homens falhos como nós. Eram espíritos de terceira ordem. Talvez até nem fosse mais de terceira ordem, fosse até de segunda ordem, né? Fosse até espírito assim, mais elevados do que nós, de segunda ordem, né? Que são os bons espíritos. Mas nenhum deles era puro. Nenhum deles era perfeito como Jesus. Que os de segunda ordem são os bons espíritos, né? São os bons espíritos. E eu fui lá do Livro dos Espíritos, segunda ordem, bons espíritos, questão 107. Caracteres gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, é a palavra, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Então, entre os espíritos de segunda ordem, os bons espíritos, também tem gradações. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, os mais adiantados. Então, entre segunda ordem e bons espíritos, tem mais adiantados e menos adiantados. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem, mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam perfeitos, mas eles não são, né? Aí ele diz aqui, ó, o amor que os une lhes é fonte de inefável aventura, que não tem como perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões, que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos eles, da segunda ordem,
mais adiantados e menos adiantados. Entretanto, olha a conjunção, ainda tem que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, se eles têm ainda que passar por provas, significa quê? Que podem falir. Podem falir. Porque eles não são perfeitos. Tanto que no parágrafo anterior diz aí, ó, eles ainda têm manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. Não são perfeitos. Se não são perfeitos, correm o risco de falir. Então, o único que pode nos trazer a palavra perfeita, que podemos seguir sem ter risco nenhum de cair num buraco, sem que nós possamos, de repente, errar, que pode, de repente, dizer uma coisa, no caso eles, podem dizer uma coisa inconveniente, podem dizer algo que não seja correto e atrapalhar a nossa caminhada, o único do qual nós não corremos o risco é Jesus. É Jesus. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os outros, por mais boa vontade que tenham, por mais coração de amor que tenham, podem falir. Podem dar uma fraquejada. E se fraquejarem, a gente, né, pode vir a ter problema. Mas com Jesus, não. Com Jesus é acerto total. E ele diz isso. Eu sou o único. Porque ele foi o escolhido pelo Senhor para nosso guia e modelo. O Senhor não ia mandar alguém que corresse o risco de falir. Jesus nunca vai falir. Isso é perfeito. Perfeito. É a bússola que devemos seguir. E aí ele diz aqui, Jesus é a verdade. Conhecer Jesus liberta. Conhecer não é só ter notícia, porque ter notícia é uma coisa, né? Ah, recebi notícias de alguém. É saber. É saber, é vivenciar. A gente pode sublinhar isso aí, gente. Portanto, vivenciar a mensagem do Cristo é alcançar nossa libertação para sempre, sem ter risco de algo dar errado. Porque ele é o pão da vida, não o pão do corpo, mas o pão do espírito, justamente pelo caminho que nos leva à verdade, que é Deus. Ô, Rose, Olha, eu fui ver aqui agora o sentido de plenipotenciário, agente diplomático investido de plenos poderes em relação a uma missão especial. Aí, no caso, a gente se adapta a essa situação. Jesus é um agente de Deus investido de plenos poderes em relação a uma missão especial. Então, ele é a nossa, né, o nosso maior modelo enviado por Deus, né? exatamente. Não temos de pleno, potencial, poder, plenos poderes. É Jesus, Deus disse assim: vai e encaminha os meus filhos. Porque Deus sabia que ele era capaz de fazer a missão sem correr nenhum risco de falhar. Né? Ele foi enviado de Deus para nós. Fora ele, nenhum outro tem os mesmos poderes e capacidades dele. E os espíritos segunda ordem, os mais elevados, sabem disso. E não ficam chateados. Eles sabem disso. Sabem disso. Sabem que Jesus é o único que pode, com certeza, guiar todo mundo em segurança até o Pai. Por exemplo, Rose, aqui no nosso caso da doutrina espírita, a gente sabe que o codificador, o trabalho foi magnífico, mas ele, até mesmo
Allan Kardec, se falhasse, já tinha uma segunda. Tinha, claro. Tinha, Porque, como espírito, mesmo de alto grau moral, intelectual, mas podia falhar. exatamente, o nosso espírito perfeito. E eu não me lembro bem onde está, acho que citado em Obras Póstumas. Eu sei que tem uma obra que diz, acho que é Obras Póstumas, se você falhar, já tem outro preparado para isso. Uns dizem que seria Leon Denis, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Leon Denis, um espírito realmente, sabe, muito bem preparado, muito bem preparado. Então, os espíritos dizem isso numa mensagem. E caso ele viesse a falhar, porque ele titubeou. Tem um momento que ele fraqueja, porque é um homem como outro qualquer. Quando ele, de tantas críticas, né, que ele recebe, ele estava querendo deixar o trabalho de lado, estava cansado, né, de tantas críticas, tantas pedradas. E é quando os amigos ficam sabendo. E um deles traz aquele livro dos Espíritos, uma capa bonita, né, com couro, letras douradas. Quando ele abre, é um livro dos Espíritos todo manchado. Mas a pessoa encadernou e conta a história do livro, né? Estava lá no muro, na ponte, no Rio Sena, onde era a parte mais alta da ponte, onde as pessoas se suicidavam, que era a parte mais alta. E tal, e o que, que eles fazem? Eles deixaram ali o livro dos Espíritos, que a pessoa, justamente no ponto mais alto, onde realmente as pessoas pulavam. Porque quando a pessoa ia pular, ela batia escuro naquela época, né? Batia a mão no muro e via um livro. Aí achava estranho, quer ver aquele detalhe. Não, já que eu vou antes de morrer, deixa eu dar uma olhadinha. O que, que esse livro tem? A nossa curiosidade, às vezes, é maior que o nosso desespero. Então, a pessoa vai se suicidar, bate a mão no livro, deixa eu dar uma olhadinha antes. E quando lia o livro dos espíritos, a pessoa ficava meio chocada, né? E eu olhava aquilo ali, e às vezes levava o livro embora para casa. Aí vinha alguém, espírita, botava outro livro lá no lugar. E a pessoa começava a ler aquele livro, achava interessante, né? Então, aquele livro salvou muitas vidas. Então, os amigos dizem para ele: esse livro salvou muitas vidas. E aí ele percebe que aquilo que ele recebe, o sofrimento que ele está, né, passando naquele momento, das calúnias, não é nada frente ao bem que está sendo realizado. Porque a obra espírita está salvando vidas. Isso é muito mais importante que qualquer pedrada e qualquer calúnia que você receba. E aí é alertado isso a ele, né? Que a obra não ia ficar parada, a revelação não ia ficar parada. Outro viria. Então, Jesus é o único, né? É o único. Quantos espíritos foram muito bem preparados? E quando chegaram, tiveram problema. Paulo de Tarso é um. Porque alguém acha que ele não foi bem preparado no plano espiritual? Foi muito bem preparado. Mas quando chegou aqui, a injunção da carne, ele ainda tinha os probleminhas para resolver, de orgulho, vaidade, né? Ele era altamente vaidoso, era uma pessoa muito radical, inflexível. São problemas, o espírito tem a inflexibilidade. Ele era muito inflexível, mas foi muito bem preparado. Então, praticamente 30 anos da vida dele, não, porque a juventude não conta, mas uns 10 anos, dos 20 aos 30, mais ou menos, ele se comprometeu muito. A mesma coisa, Elias, o grande profeta Elias. João Batista, né? Elias, por vaidade, mandou matar os sacerdotes Baal. Aquilo foi vaidade. Ele mandou matar. Como João Batista, é um pouco inflexível. Alguém imaginaria Jesus, toda vez que o rei, e era uma pessoa de moral bastante duvidosa, e a rainha, que também era de moral bastante duvidosa, alguém imagina Jesus vendo os dois passarem e gritando: adúltero, prostituta. Alguém imagina Jesus falando isso? Para o rei e rainha, que era o mesmo. Ele era um adúltero, manda matar até o próprio irmão, manda o irmão para a linha de frente da guerra para ele morrer, para poder ficar com a viúva do irmão.
que era a cunhada, né? E depois tem aqueles olhos sexualistas para a sobrinha, né? Que é aquela que manda pedir a cabeça do João, é a sobrinha dele. Mas ele olha para ela com muita sensualidade quando ela dança, e ele promete, Salomé? Salomé, né? E promete presentes para ela. Por quê? Porque ela o seduziu, ele se deixou seduzir pela sobrinha. Para alguém imagina Jesus dizendo para ele assim, pedófilo, adúltero, e para ela, prostituta, adúltera. Alguém imagina ele passando em Jesus, falando isso, gritando isso, toda vez que eles passavam? Jamais. Mas João fazia. João Batista fazia. Isso Jesus mandava fazer? Claro que não. É a tal da inflexibilidade. O que Jesus muitas vezes fazia? Jesus baixava a cabeça quando algo assim acontecia e orava por aquelas pessoas. João fazia isso. Baixava a cabeça e orava pelo homem que ele dizia ser adúltero e pela mulher que ele chamava de prostituta. Ele orava por eles. Não, ele ó, né? Grita tanto que ela se enche. Por que ela se enche de ódio por ele? Porque ele a expõe frente à população. Ela se toma de ódio por ele. Por isso que ela manda cortar a cabeça dele. Foi ódio, foi vingança pelas coisas que ele falava sobre ela, nas pregações que ele fazia. E aí a gente volta a dizer, pregação é para falar sobre isso? Quando Jesus diz, vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de comércio, né, aquele sermão que ele faz, ele disse algum nome? Ele disse, foi o senhor, seu sacerdote João, foi o senhor, seu sacerdote Joaquim, não. Ele falou, vocês. A carapuça vai cair. Não é? Quando ele está lidando ali com a mulher adúltera, ele chega para aqueles homens e diz assim, você, Manuel, você, Joaquim, você que é tão velho, cheio de pecado, como é que tem a cara de pau de vir aqui tirar a pedra dessa mulher? Depois que vocês fizeram isso, ele falou isso? Não, ele disse, aquele que é. Cada um botou a sua carapuça. Então, era um espírito já com bastante, não é? E João, nossa, altamente. Foi aquele enviado para preparar o caminho para o Senhor. O espírito elevado. Mas que ainda tinha suas questões a resolver. Não tinha suas questões a resolver. Como Moisés, Pedro, né? Tinha questões ainda para resolver. Então, só Jesus nos dá a segurança total. Só ele, não tem outro. Tem um livro aqui que eu gosto muito, que é esse livro aqui. O Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, do J. Montinho. Esse livro é da FEB. O Evangelho Sem Mistérios Nem Véus, do J. Montinho. Textos bíblicos interpretados à luz da codificação kardeciana. E aqui ele vai falar sobre uma questão que eu achei muito interessante trazer para a gente refletir aqui. Esse capítulo é o capítulo 51, que tem por título Reconciliação com o Adversário. Tá? Então, diz assim, o divino terapeuta, porque é o médico das almas, né? O divino terapeuta, por isso, sem desprezar os métodos curativos, determina a profilaxia é tratamento, né? Recomendada ao paralítico de Betesda. Olhe que já estás curado. Não tornes a pecar, a fim de que não te suceda coisa pior. Isso está em João, capítulo 5, versículo 14. Então, Jesus diz para ele, olha, daqueles problemas que você trazia de outras vidas, né? Daqueles compromissos que você assumiu no passado, você já resolveu o seu problema. Agora, toma cuidado, meu filho, para daqui para frente você não arrumar novos problemas. É isso que Jesus está dizendo para ele. Olhe que já estás curado. Quer dizer,
daquilo que ficou para trás, tudo bem. Não tornes a pecar, a fim de que não te suceda coisa pior. Porque se você não prestar atenção, amanhã você vai cair no abismo de novo. E aí, ó, vai angariar uma nova lista de dificuldades. Tá? João capítulo 5, versículo 14. Perdão, contudo, diz o J. Boltinho, não significa exoneração do resgate imposto pela celeste justiça, considerando os prejuízos morais, materiais ou físicos, que, por seu volume ou natureza, nem sempre são passíveis de resgate imediato e na mesma existência. Então, perdão, receber o perdão, não te isenta de corrigir o que você errou. Ah, ele me perdoou. Ah, que maravilha. Mas está tudo bem? A pessoa dizer para você, você está perdoado. É tudo apagado? Claro que não. Enquanto a vingança denota justiça em causa própria, o ódio compreende estranhos emolumentos ou juros de elevados índices, de que se exonera pelo perdão, conquanto a dívida a ser resgatada, ainda que mediante compreensiva moratória ou, por vezes, mediante um amor, que cobre a multidão de pecados. Então, você perdoa o irmão, maravilha, você ganha liberdade. Mas ele recebeu o teu perdão. Mas tem que resolver as coisas que ele fez. Aí ele diz aqui, expressão do perdão de faltas alheias, sem resgate, a confissão exclui o processo de reconciliação, como recomendado pelo Senhor, enquanto institucionaliza o crime, resultando, consequentemente, em quadros obsessivos de várias naturezas que, no lar, nos consultórios ou nos sanatórios, reclamam o concurso de terapeutas, de médiuns ou de instrutores espirituais que mobilizam expressivos recursos no encalço da reconciliação, ainda que tardia, desatando velhos liames de ódio, origem remota dos quadros obsessivos, ocultos ou declarados, que o orgulho, a incredulidade e a negligência relegaram para o terreno de futuras existências. Porque quando a pessoa, muitas vezes, né, vamos pensar do nosso irmão católico, ia na igreja confessar os seus pecados, o padre muitas vezes dizia o quê? Meu filho, ele se confessava, e o padre dizia assim, meu filho, seus pecados estão perdoados, todos eles. Reza 20 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 5 Salve Rainha, 30 Crê em Deus Padre, e vai em paz. Os pecados estão perdoados. O cara, sujeito, ficava na boa. Já que o padre perdoa meus pecados, eu não tenho necessidade de reparar o erro. Entendeu? Nem de pedir desculpa. O padre me perdoa. Então, olha aqui, a confissão expressa muitas vezes, né, o perdão das faltas sem resgate, exclui o processo de reconciliação, como recomendado pelo Senhor. Porque Jesus lá, em Mateus capítulo 5, versículo 25, diz o quê? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Não é assim? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. É assim que ele diz. Mas, né, muitas religiões dizem o quê? E ele diz mais: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial e te encerre na prisão.
É isso que está escrito lá. Então, não diz teus pecados são perdoados, está tudo resolvido, vai para casa em paz. Não diz isso, não. Então, esse perdão da confissão, perdão de faltas alheias e resgate, não é o correto. Ele institucionaliza o crime, porque o cara faz o quê? Comete o crime de novo, daqui a semana que vem, volta na igreja. E se confessa de novo. E o padre perdoa de novo. Quantos desses eram extremamente religiosos e eu estava da igreja? Muitos desses criminosos iam à missa todos os domingos. Todos os domingos. Iam ao culto no templo evangélico todos os domingos. Buscavam a confissão com o seu padre pelo menos de 15 dias. E saíam leves, se acreditando perdoados e prontos para começar tudo de novo. Para começar tudo de novo, né? E ele diz aqui, esse equívoco, esse grande equívoco, vai resultar no futuro em quadros obsessivos de várias naturezas, porque a pessoa não buscou se conciliar com aquele, pedir perdão àquele que ele feriu. Processos obsessivos que nós já vimos em outros estudos, que muitas vezes atravessam séculos. Séculos. Né? Séculos. E só irão acabar quando a pessoa finalmente se conscientizar disso, dessa verdade, e buscar a reconciliação. Como ele diz aqui, desatando velhos liames de ódio, como se fosse um nó. E aí vai. Vocês já repararam que às vezes tem nós que são difíceis de ser desatados? Tem nós, às vezes, que você consegue com facilidade de desatar. Tem uns que são tão ruins de desatar que a pessoa prefere cortar. Ah, corta isso aqui que não vai dar para tirar esse nó. Não é assim? E, às vezes, tem casos que são muito difíceis, né? E aí, de onde vem tudo isso? É uma origem remota dos quadros obsessivos ocultos ou declarados, que o orgulho, a incredulidade, a negligência relegaram para o terreno de futuras existências. Aí continua aqui o montinho. Ódio ou perdão constituem, respectivamente, alicerce à enfermidade ou à saúde. Eu gostei muito da palavra que ele colocou aqui, alicerce. Alicerce. Ódio ou perdão constitui, respectivamente, alicerce. O que é um alicerce? Não é uma base? É uma base. E, às vezes, como disse o Beto aqui, uma base forte, um alicerce forte. Aí, em cima desse alicerce, você vai colocando os tijolos. Entendeu? Ele diz: ódio ou perdão constitui, respectivamente, alicerce, a enfermidade ou a saúde. Se você perdoa, você está fazendo um alicerce para construir o que agora? Uma nova moradia, uma nova situação para você, que vai levar você, no futuro, dali a algum tempo, a conquistar a saúde. Porque não é porque eu perdoei agora que eu já estou. Não, eu comecei o tratamento. O perdão é o alicerce, o início do tratamento. Aí ele diz, né? Alicerce a enfermidade ou a saúde, a tristeza ou a alegria, hoje e amanhã, em conformidade com as anotações que forçosamente figuram nas páginas da consciência. A recomendação do Cristo
compreendendo a determinação do interior, estado subjetivo, possui endereço daquele que, de alguma forma, deu motivo à reconciliação proposta, por se excluírem os gratuitos adversários que surgem notadamente no campo religioso. Se a terapêutica para a condição do ofendido repousa no perdão incondicional, quer dizer, o tratamento para quem foi ofendido, para quem sofreu agressão, repousa no perdão incondicional, por constituir-se de profilaxia aos diversos estados patológicos a que conduz o ódio, a que o ódio conduz, pode-se admitir o imperativo de não figurar no quadro de ofensor, compreendendo-se o tributo que a celeste justiça impõe, ainda que perdoado pelo ofendido. Então, ele diz aqui, o tratamento para aquele que foi ofendido é o perdão. Eu perdoo, mesmo que o outro continue a me agredir, mesmo que o outro continue achando que tem o direito de me ofender. Mas se eu perdoo, aí passa a ser problema dele, não mais meu problema. Tá? Então, esse perdão que eu vou oferecer ao meu agressor é a profilaxia para que eu, no futuro, o meu ódio, a minha raiva pelas ofensas que eu recebi, não se torne num processo obsessivo, numa doença. E um alerta, né, para que eu, no futuro, não me torne agressor também de ninguém. Porque todo aquele que agride, que ofende, ele está impondo a ele o quê? Uma corrigenda, um tributo que a celeste justiça vai me impor. Então, todo aquele que abre a boca, levanta a mão para injuriar, ofender, agredir alguém, está atraindo para si o quê? Um tributo que a justiça divina vai nos impor. Ainda que aquele que eu agredi tenha me perdoado. Então, se eu agredi alguém e aquele que eu agredi me perdoou, isso não me isenta de pagar o tributo. Está corrigindo. É isso que às vezes as pessoas esquecem. As pessoas esquecem disso. Não, eu agredi, fiz mal para o fulano, eu agredi o fulano. Mas o fulano me perdoou? Ah, está tudo perfeito. Ele me perdoou, o padre me perdoou, está tudo perfeito. Não está perfeito, não. Receber o perdão não significa que você está isento de pagar o tributo. Você vai pagar o tributo. Então é melhor não pensar em fazer isso. Se agrediu, pede desculpa logo. Mas sabe que, mesmo pedindo perdão e o outro perdoando, você vai ter que corrigir o que você fez de errado. Ah, poxa, mas eu pedi perdão. Perdeu. Mas vai ter que pagar o imposto. Vai ter que pagar o tributo. Você ofendeu, você agrediu. Tá? E aí ele diz assim, é tão significativo o processo de reconciliação que o Senhor assegura sua presença onde 2 ou 3 pessoas se reúnem com tal propósito. O que ele diz? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Amparado nas enganosas liturgias de perdão, aquela confissão tradicional, né? Quer dizer, amparado nas enganosas liturgias do perdão, ele está se referindo à confissão, e aceitando a morte física por definitiva, aquele que acha que morreu acabou, a morte física por definitiva extinção da vida, o homem despreza o direito alheio. Eu posso fazer o que eu quiser, e depois que a gente morrer, acabou tudo. Então, eu estou desprezando o direito alheio em futuras vidas, por significativo karma, oriundo de pretéritas faltas sem resgate, emblema de cadáveres insepultos, porque quando você fere alguém e não
busca o perdão e realiza a corrigenda, é como se fossem cadáveres insepultos. Porque quando você sepulta um cadáver, você cobriu tudo, não cobriu? Cobriu tudo. Ninguém vai ver o morto mais. Mas um perdão sem corrigenda, sem reparação, é como um cadáver insepulto. Fica sempre uma perninha e um bracinho de fora, mostrando que ali, ó, ali jaz alguém que você, entendeu? Sobra sempre um pedaço. Ou então sai um mau cheiro, e quando é mal enterrado, não sai um cheiro ruim. Então, isso aqui, né? Emblema de cada. Ele diz aqui, ó. Amparado nas enganosas liturgias do perdão e aceitando a morte física por definitiva extinção da vida, o homem despreza o direito alheio, e todos temos direitos, a quem fere e prejudica sem escrúpulo, para ser surpreendido em futuras vidas por significativo karma, quer dizer, obrigação de resgate, oriundo de pretéritas faltas em resgate, emblema de cadáveres insepultos, porque é da lei que aos autores dos crimes, também admitidos por mortos, compete reparar suas faltas, dando sepulturas a seus espectros. Dando sepultura a seus espectros. Então, a gente precisa encerrar tudo muito bem encerrado. Resolver tudo muito bem encerrado, para que esteja, você possa dizer, devidamente enterrado. Se não for tudo bem resolvido, é cadáver insepulto. Né? É cadáver. Ah, não precisa, não. Ele já morreu mesmo. Né? Ele morreu, não deu tempo de eu pilar. Eu até tive vontade de pedir desculpas a ele, mas não deu, não deu. Ele morreu. Ah, deixa para lá. Não vai ficar para lá. É um cadáver insepulto que você Ô, tem que enterrar de qualquer maneira em algum momento. Fala, Alberto. muitas das vezes, né, essa falta de reconciliação, essa não reconciliação, é fruto do nosso orgulho, né? É Sim, fruto da nossa, de não querer se submeter à humildade de chegar e poder se reconciliar, pedir perdão. E a gente fica preso ao nosso orgulho e mantém aquela questão ainda viva e não conseguimos enterrar, né? exatamente. Aí fica o mau cheiro sempre saindo. E alguém ali fala, olha quantos cadáveres você tem insepultos. Vai ter que voltar a enterrar todos eles direitinho. E esse processo é esse. Pede perdão, mas sabendo que não adianta o outro dizer, você está perdoado, meu irmão. Resolveu o problema dele, mas não resolveu o seu. Você que vai ter que resolver o seu. Reparar, reparar tudo aquilo que você fez. Para dar como encerrado aquela questão. E aí, Verdadeira encerrada aquela questão. Né? aí entra aquela mesma questão que a gente falou da outra vez, né? De se autoanalisar, se conhecer. Exatamente. E a gente, quando a gente se conhece realmente, né? E pensa naquilo que realmente importa, né? Que é o que importa para a gente hoje, né? É o crescimento, né? É nossa evolução. E quando a gente introspecta essa essa maneira de pensar, é exatamente aí que a gente começa, né, a ver e pedir, né, exatamente se humilhar, né? É a questão do humilhar, né? De humilhar-se, É né? sempre, Pedir perdão, deixar o ego baixar, né? exato. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, minha Eu amiga. acho também, Rose, que aí a questão, né, eu não vejo humilhar, não. Eu vejo se humildar, né? É diferente, tá? É humildar. É você ficar cada vez mais humilde, não é humilhar, sabe? É você sentir depois uma leveza, uma calma dentro de você, uma tranquilidade.
A gente vai. Quando ela diz humilhar, ô, Marinês, é nesse sentido mesmo, de humilde, né? Porque às vezes a gente acha que pedir perdão é se humilhar, mas talvez a gente precise mesmo, talvez a gente precise mesmo, né? Baixar a crista e ir lá, né? Talvez a gente precise mesmo, até como aprendizado, Esse é um grande exercício, como ela falou. Isso né? também concordo. É você baixar a sua bola, como diz, baixar e achar que aquilo ali é você, às vezes, e outras vezes também, você nem você não fez aquilo, e o outro que acha. Aí é outra coisa delicadíssima, né? Que o outro te magoa uma coisa que você não teve essa intenção, mas mesmo assim você tem que pedir perdão. Você até se humilhar mesmo, às vezes, sabe? Porque às vezes já aprontou tantas que tem que passar por isso também, né? O negócio é esse, é ter a coragem e ir em frente. Vamos voltar aqui ao Cláudio Fajardo. Ele diz assim: desta forma, o dizer do mestre é sempre verdade. Mas quando ele nos diz, em verdade te digo, é chamando mais a atenção. Toda vez que a gente ouviu o mestre dizer, em alguma obra, algum versículo do Evangelho, em verdade te digo, ele está chamando ainda mais atenção para estes ensinamentos. E de maneira nenhuma sairás dali. De maneira nenhuma, de forma alguma. De modo nenhum. Tá? Então, de maneira nenhuma, de forma alguma, de modo nenhum. Há uma condição para nos desvincularmos da nossa retaguarda, sair dali. Então, para que eu me desvincule desse homem velho, eu preciso sair dali. E esta condição está em agir diferentemente do que temos sempre feito. Porque se eu digo que perdoei, reparei tudo, mas continuo agindo da mesma maneira, eu vou continuar me comprometendo. De acordo com as nossas tendências, que sabemos quem fomos em existências pretéritas. É o tal do autoanalisar-se que a Dulcinea falou para a gente. E estas nossas tendências nos mostram que agimos sempre em favor do interesse próprio. Claro, as minhas tendências mostram o quê? Que tudo que eu faço é porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e o quarto também eu. E o quinto, talvez eu pense no outro. Então, é aquela questão. 919 do Livro dos Espíritos e a 919A, que na primeira, na 919, diz que o homem precisa conhecer a si mesmo, fazer autoanálise. E Kardec, na 919A, diz: tudo bem, mas como é que eu faço isso? E aí, Santo Agostinho, na 919A, vai dizer como é que você faz essa autoanálise, que ainda não viu, vai ler essas duas questões, 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que ele dá a receita de como fazer essa autoanálise. Tá? Então, é isso aqui. Porque essas nossas tendências nos mostram que agimos sempre em favor do interesse próprio. Então, se quisermos desligar nossos motivos de sofrimento, isso aqui é muito importante, vamos sublinhar. Se quisermos desligar nossos motivos de sofrimento, temos que eleger como norma de conduta o desinteresse pessoal, porque sair dali é sair do círculo vicioso de nossas imperfeições. Que lição, hein, gente? Que lição! Que lição! Em Rose, o 919 fala exatamente isso. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? É o 919. Um sábio da antiguidade, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo.
Exatamente. E nós não fizemos Aí o A diz: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí o Agostinho vai dar a receita, que a gente deve ler nessa receita todo dia. Então, ele diz aqui, então, se quisermos desligar nossos motivos de sofrimento, temos que eleger como norma de conduta o desinteresse pessoal. É a primeira coisa que você tem que abrir mão. É do É seu isso aí. desinteresse pessoal. É a primeira coisa que você tem que abrir mão. Porque sair dali é sair do ciclo vicioso das nossas imperfeições. Enquanto não pagares o último ceitil, o ceitil era uma moeda portuguesa de baixíssimo valor. Aqui ela é usada para traduzir o grego, quadrante, que lá na tradução para o grego, até pagar o último quadrante, né? O último quadrante. Quando foi traduzido para ceitil. Então, para traduzir o grego quadrante, que era uma moeda de cobre romana, né? Então, Jesus, quando foi traduzido do grego, foi traduzido como ceitil, mas a palavra era quadrante, que era uma moeda de cobre romana, que valia 1/64 do denário. Denário, né? Que, por sua vez, era o pagamento de um dia de trabalho. Na nossa linguagem atual, é o centavo. Enquanto não pagares, né, todos os centavos, né, até o último centavo. Então, na nossa linguagem atual, é o centavo, ou seja, a menor divisão da moeda, que nem tem mais essa moedinha, né? Jesus usa desta linguagem para mostrar que, com relação à lei, temos de dar conta de tudo. Então, por que ele usa essa moeda mais ínfima, de menor valor? Então, Jesus usa dessa linguagem para mostrar que, com relação à lei, temos de dar conta de tudo, dos mínimos detalhes. Temos de pagar até o último ceitil. Não tem aquela coisa, não. Pode ficar com o troco aqui. Não tem isso, não. Pode ficar com o troco. Não, você vai pagar tudo, tudo. Vai reparar tudo. É lógico que nesse reparar tudo entra a misericórdia divina, né? Entra a misericórdia divina. Mas não tem aquela coisa que. Ih, esqueceram os 2 ou 3 ali na prateleira. Vamos correndo embora antes que alguém veja que foi esquecido ali no meio das teias de aranha. Não tem ninguém vai esquecer, não vai ficar nada esquecido na prateleira, não. Aí diz assim: o verbo pagar, usado em tom imperativo, porque ele diz aqui, né? Porque ele fala aqui, enquanto não pagares, verbo pagar, enquanto não pagares, o último ceitil. Então, o verbo pagar, usado em tom imperativo, né? Paga tu, paga você, paguemos nós, pagares vós, paguem você. O verbo pagar, né? O pagares aqui, ó, pagares, imperativo, então vós, né? Imperativo, usado em tom imperativo, pagares, mostra a quitação. Vou até sublinhar isso. Mostra a quitação como uma condição sine qua non. Quer dizer, é incondicional, tem que pagar. Para realização de novas conquistas. Se você não pagar tudo, se você não corrigir tudo que você bagunçou, você não avança. Então, o verbo pagar, usado em tom imperativo, pagares, vós pagares, mostra a quitação, quer dizer, pagares vós, né? Pagares vós. Mostra a quitação como uma condição sine qua non, intransferível. Tem que fazer de qualquer maneira, para a realização de novas conquistas. É que com Cristo
Não podemos deixar coisas pendentes. Com Cristo não tem penduricalhos. Temos de resolvê-las já, urgentemente. O Cristo diz assim: meu filho, começa amanhã a resolver as tuas questões. Diz, é agora, né? Não. Ele diz, não, mas você está muito cansado. Começa segunda-feira. Hoje é quarta, né? Começa segunda-feira. Não, é agora. Então, com Cristo não podemos deixar coisas pendentes. Nada de penduricalho, nada de deixar coisas no armário. Temos de resolvê-las já, urgentemente. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu trouxe, né, que a gente sempre usa, né, esse nosso livro aqui, O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg, né, O Segredo das Bem-aventuranças, que é o nosso livro aí de apoio, né? E ele aqui, sobre esse ensinamento de hoje, ele vai dizer assim: ensina-nos a doutrina que nada é eterno. Embora presos na cadeia da própria consciência, lembra? Que o adversário lhe entregue ao juiz, que o juiz lhe entregue ao oficial, e o oficial lhe jogue da prisão. Quer dizer que, embora presos na cadeia da própria consciência, não haverá perpetuidade do sofrimento. Então, a doutrina espírita diz para a gente que não há inferno. Esse inferno eterno que a gente aprendeu a acreditar, né, no passado. A doutrina espírita acaba com esse inferno. Ela fala de outro inferno, mas esse não existe, do caldeirão fervendo, né? Sairemos dela, né? Dessa cadeia da própria consciência. Sairemos dela assim que houvermos reparado, pagado o último centavo, resíduo de nossas ações, como disse Jesus. Então, sairemos da cadeia da própria consciência, que pode se tornar um inferno, quando tivermos pagado, reparado, o último resíduo, o último centavo de nossas ações, como disse Jesus. Não existe castigo e nem premiação das leis divinas. Seremos nós mesmos que, ao despertarmos, ou seja, ao termos compreensão do ato dissonante, começamos o julgamento. Entendeu? Não existe castigo nem premiação. Seremos nós mesmos que, ao despertarmos, ou seja, ao termos compreensão do ato dissonante, começamos o julgamento. Não importando se isto ocorrerá na vida terrena, nessa encarnação, ou após a desencarnação. O que é certo é que haverá julgamento, sempre pelo próprio espírito. Então, o outro vai dizer assim: ah, não posso acreditar nisso. Posso acreditar nisso. Quer dizer que sou eu? Eu é que esculhambo comigo? Sou eu que me impus essas coisas que eu estou passando? É, é, é você. Quer dizer, não posso acreditar nisso. Ah, não, não é possível. Eu me amo. Como é que eu ia me impor um negócio desse, uma dor dessa? Sim, sim. Então, o que é Ô, Rose, a, a nossa consciência é neutra, né? É imparcial. exatamente. Se eu faço bem, ótimo. Se faço mal, ela julga de acordo, não tem preferência se eu sou bom, é imparcial, é neutra. Então, ela tem sempre o julgamento dela, né? Além de Deus dentro dela, né?
Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus da nossa consciência. Ela tem um livro com a lei celeste. Então não adianta você ficar assim, ai, minha consciência quebra meu galho. Eu te amo tanto, eu sou tão bonitinho. Ela vai dizer assim, o que está no livro? O que está no livro? Só que, mas não dá para esquecer o livro um pouquinho? Não, porque quando você foi criado, eu fui criado junto. E esse livro foi, ó, instalado ali. E eu tenho que seguir este livro. Entendeu? Eu tenho que seguir esse livro. E quando você afronta a lei divina, a lei de ação e reação é uma dessas leis que está nesse livro. Então, ele diz aqui, o que é certo é que haverá julgamento sempre pelo próprio Espírito. Né? Aí ele diz aqui, tudo isso, né, tudo isso, vem advertência muito séria e severa, para que não sejamos entregues ao juiz. Juiz é a consciência, o eu profundo. Isso aí seria bom a gente anotar, gente. Né? Quando ele diz, em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. Então, aí vem uma advertência muito séria, para que não sejamos entregues ao juiz. Porque não é assim que está escrito. Está escrito lá assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Diz assim, ó, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Então, o adversário é aquele que você feriu. Então, não sejas entregue ao juiz. O juiz, bota aí no cantinho, tá? É a consciência, o eu profundo, tá? Debaixo, aí tem um espaço branco no livro, né? Quando nós terminamos de escrever. Temos de resolvê-la já urgentemente. Então, tem um espaço em branco aí, bota aí. Juiz, setinha, é a consciência, o eu profundo, que nos manterá na prisão, ou seja, no corpo, nas sucessivas encarnações. Então, a prisão são as encarnações que nós precisamos ter. É a prisão do corpo durante as encarnações. Então, para que o adversário não te entregue ao juiz, que é a tua consciência, eu profundo, que vai te avalizar. E aí o juiz vai te colocar onde? Na prisão. Que é o quê? Meu filho, você vai ter que reencarnar aí muitas vezes para reparar os erros que você cometeu. Então, o juiz é o corpo nas sucessivas encarnações. O corpo não limita as nossas ações enquanto espírito? Claro. Então, você vai estar preso no corpo. E às vezes é uma Isso. prisão tão dolorida, né? Nas sucessivas encarnações. E ele continua aqui, das quais prisões essas, que são as encarnações, das quais não nos libertaremos enquanto não tivermos pago o último centavo, enquanto não tiver eliminado todos os resíduos, enquanto não forem resgatados todos os equívocos, não sairemos da roda das reencarnações. Não sairemos da roda das reencarnações. O mecanismo da lei divina funciona automaticamente quando o infringimos. É automático. Agir contra a vontade de Deus é operar na contramão da vida. Mas tudo isso é perfeitamente normal. Tudo isso é perfeitamente normal, pois aprendemos com os nossos erros, não é? Nós aprendemos com os nossos erros. A aquisição do livre-arbítrio garante ao espírito escolher caminhos. E ao escolher, erra ou acerta em suas ações. É preciso que o espírito adquira experiência
E para isto é necessário que ele conheça o bem e o mal. E aí eu vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 634 de O Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhadinha rápida o que dá aqui na 634. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos. Está na parte terceira, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural. 634, do Livro dos Espíritos. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral, é do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Deus já não deixou a gente um pouquinho mais adiantado, não criou a gente um pouquinho. Aí os amigos, os amigos espirituais respondem: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Deus deixa que o homem escolha o caminho, deu livre-arbítrio ao homem. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação, mais reencarnações terá para eliminar todo o resíduo, para pagar até o último centil. Né? Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia o homem que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso que conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Então, o homem precisa se unir ao corpo para ele ganhar experiência. E lá, né, na questão 119, ainda também tem a 119 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, está na parte segunda, capítulo 1, Dois Espíritos. 119, Kardec pergunta, podia Deus isentar? Kardec sempre tentando dar uma aliviada, né? Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Né? Dá uma cortada aí algumas provas para a gente chegar lá do espírito puro mais rapidinho. Os espíritos dizem assim, ó, se Deus os houvesse criados perfeitos, mérito, teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles, espíritos, é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia com o universo. Então, tem uma notinha de Kardec aqui. Pois que na vida social todos os homens podem chegar a mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira, a vida social, é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Quer dizer, você trabalha numa empresa, começa como subalterno. Talvez você nunca chegue a ser o presidente dessa empresa. Você pode ser alguém de um cargo alto, mas talvez nunca chegue a ser o presidente dessa empresa. Porque coisas podem acontecer que te impeçam de um dia chegar a ser presidente de uma empresa. Mas nada vai te impedir de se tornar um espírito puro. Entendeu? Nada vai te impedir. Nada. Ninguém vai poder dizer assim, você nunca será um espírito puro. Não. Então, enquanto na vida social, na vida aqui na Terra, você pode ser limitado para alcançar, você pode ter uma limitação e não chegar a estar lá em cima, no top, mas em relação à vida do espírito, não. Você, com certeza, um dia será espírito puro. Com certeza. E aí a gente vê como o livro dos Espíritos tem resposta para tudo, né? Tem resposta para tudo. Então, continuando aqui, né?
Diz o José Lázaro Boberg. Em certos momentos, acerta-se, mas em outros, erra-se. O texto fala que seremos entregue ao oficial que vai fazer cumprir a lei nos escaninhos da consciência. E como podemos entender simbolicamente este oficial? Escreve lá embaixo do livro de novo. Agora, oficial, põe uma setinha. O que é o oficial? Que ele disse, o adversário te entrega ao juiz, né? O juiz é esse eu profundo, né? É a nossa consciência. O juiz, aí, essa consciência te entrega o quê? Na prisão, te coloca na prisão. E te impõe inúmeras reencarnações. E aí, né, o oficial, quem é esse oficial? Então, ele disse aqui, né? O adversário te entrega ao juiz, que é a tua consciência. O juiz, agora, vai te entregar, né, ao oficial. Quem é esse oficial? São as correções através da dor, em suas várias nuances, né? Então, o oficial são as correções que você vai ter que passar em várias nuances. Que tipo de correções? Ansiedade, angústia, tristeza, entre outras, para que consigamos o reequilíbrio com as leis divinas. Então, a gente viu aqui, o juiz é a consciência, o eu profundo, que poderá te colocar na prisão, que é o corpo, né? Que é as sucessivas reencarnações. E o oficial são as dores, as dificuldades, a ansiedade, a angústia, a tristeza, entre outras, para que consigamos o reequilíbrio com as leis divinas. Saliente-se, todavia, que não são castigos divinos. Não são castigos divinos, tá? Isso é muito importante, porque a gente fica achando que é castigo divino. Não são castigos divinos, mas ação natural da lei, de forma automática, até que eliminemos todos os resíduos do erro. Enquanto não nos desvencilharmos destes distúrbios emocionais, conciliando os pensamentos com a lei de Deus, eliminando todos os resquícios, até pagarmos o último ceitil, não nos desligaremos da prisão. Enquanto isso não for resolvido, continuaremos a reencarnar. Permaneceremos nessa prisão íntima até resgatarmos os débitos de modo integral. Devemos ter urgência em perdoar nosso próximo para também sermos perdoados. O perdão não é apenas uma virtude, mas uma libertação, quando nos consideramos ofendidos. Ninguém pode resolver por nós, já que não sairemos de lá, da prisão da consciência, enquanto não pagarmos o último ceitil, eliminando assim todos os detritos que nos impedem de encontrar a paz. Perfeita conclusão, não é, gente? Perfeita conclusão. Então, a gente percebe o quê? Está tudo na nossa mão. Está tudo na nossa mão. É nós que temos que resolver os nossos problemas. A espiritualidade nos ajuda? Sim, nos ajuda e muito nos ajuda. Mas as atitudes que tem que tomar somos nós. E aí, Denise, como é que fica isso? Denise, está ouvindo? Como é que fica isso aí, Denise? Liga aí o microfone. É a gente procurar fazer o que é certo, né? Seguir os exemplos de Jesus. Porque a gente não consegue, de outra forma, se melhorar. Você tem que se conhecer, como a gente, olha, já foi na aula anterior, falou-se sobre isso. Você tem que se conhecer, tentar se corrigir, né? Fazer o esforço, o máximo, né? Com bastante vontade, né?
e para poder seguir o Mestre Jesus, para poder você ir se melhorando cada vez mais. E se você deixar a sua consciência te arrasar, porque você pode ter a consciência do erro que você fez, mas a gente sabe que essa prisão que a gente acaba se jogando nela, né? A gente que se joga na prisão. Para não ficar na prisão, você faz o quê? Age da melhor forma. Aí não tem como sua consciência te prender, né? O seu juiz te mandar pro oficial, não é isso? Exato, você tem a chave, né, da prisão, você tem a chave. É isso A aí. chave tá na nossa mão. Fala, Alberto. Olha, aqui também eu estou tendo assim uma visão do seguinte: a consciência é o juiz, né? E a gente buscando o despertar da consciência, nós vamos ter possibilidade, com ampliação da consciência, o entendimento maior da lei. E aí você, então, automaticamente vai se ajustando a essa lei, vai cometendo menos equívocos. Então, quando você toma consciência, amplia a consciência, é esse estado de você ter esse entendimento maior, de valores mais elevados, que vai nortear o teu proceder, o teu agir. E aí a probabilidade de você seguir num caminho mais reto, né, no sentido de se direcionar mais às leis de Deus, de vivenciar os ensinamentos de Jesus, é maior, porque tua consciência está desperta, né? E aí você tem condição de poder se conduzir melhor para que esses equívocos não ocorram e não precisamos ofender para ter que pedir perdão, para ter que reconciliar. O ideal é não entrarmos em conflito, não gerar, né, desavenças, e isso precisa do autocontrole, dessa consciência desperta, né? Que o José Lázaro falou, né? Ah, você precisa passar pelo bem e o mal. É a experiência. Isso que você está falando vem com a experiência, né? Com a vivência. Que você precisa ter essa vivência, para você ter essa consciência mais aclarada, né? Para você poder saber exatamente o que você precisa fazer. Então, precisa ter esse conhecimento, né? Buscar isso. É o que a gente está fazendo aqui, refletindo sobre essas coisas, que estão aqui há 2000 anos, tá? Mas que a gente, há muito tempo que a gente não refletia assim. E esse texto está ajudando a gente a refletir sobre isso. Dificilmente a gente vai passar por esses estudos e continuar do mesmo jeito. Alguma coisa vai melhorar, né? Decisões melhores nós iremos tomar daqui para frente, por causa dessas reflexões que estamos fazendo em cima dos ensinos do Mestre Jesus. Não é isso? Então, gente, próxima aula, capítulo 5, adultério e divórcio. Tema bastante interessante, hein? Achei bastante interessante. A gente vai desmistificar muita coisa, né? E quando a gente fala adultério e divórcio, fica muito preso, né? A uma coisa só. E a gente sabe que não é bem assim, né? Sabe que não é bem isso. Então, esse tema é muito interessante. Então, dia 9/7, vou botar a data aí, capítulo 5, adultério e divórcio. O nosso texto vai estar em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Então, vai ser muito interessante, porque a gente vai ter uma outra uma visão mais aclarada sobre esse assunto, que às vezes fica muito restrito na nossa cabeça, né? Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, porque daqui a pouco tem a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. E eu vou pedir aqui para a nossa irmã Inês. Inês, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Jesus, mestre amigo, felizes e agradecidos por essa grande oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui nesse estudo do Sermão do Monte, que tem clareado muito
dado muita lucidez para nós, né? Abrangindo, assim, novos horizontes, esclarecendo, refletindo, e que possamos sair daqui com a nossa consciência cada dia mais clarificada, para que possamos, assim, atingir novos horizontes, o nosso conhecimento, mas aplicando esse conhecimento, né, dentro das nossas imperfeições ainda, não justificando, mas aprendendo a lidar, aprendendo ao perdão, né? E esse perdão, que como já foi falado aqui, né, ele vai nos libertar, nos fazendo cada vez mais construirmos o reino de Deus dentro de nós. Está tudo na nossa consciência. Gratidão por nosso estudo, por a Rose, por todos os participantes aqui, pelos amigos espirituais que estão sempre conosco, e é um estudo de muita grandeza para todos nós. Gratidão, gratidão. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, e nós temos recebido muito. Que o Senhor nos abençoe, que a sua misericórdia esteja sempre conosco. Uma boa noite para todos, se agasalhem bem, uma boa reunião. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Daqui a pouco estamos